Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre gente, que habitou conosco, Emmanuel, e que por sua graça ele vem habitar em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com programa Café e Fé, tudo junto. Você pode e deve ser um aliado nosso. Contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Temos custos, contamos com as suas orações, temos lutas, e divulgue para que esse programa alcance outras pessoas e que um público cada vez maior conheça o Evangelho de Jesus Cristo. O dia que mudou tudo. Esse é o nosso assunto hoje. Ele não foi visto por todos, mas por testemunhas que Deus já havia escolhido. Por nós que cremos, que comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou dos mortos. É o que nos diz Atos capítulo 10, 41. Aliás, diga-se de passagem, só os crentes viram Jesus Cristo ressuscitado. Os incrédulos não. Porque esse é o modo operandi da fé. Os incrédulos não conseguem entender nem ver as coisas espirituais. Só os amigos de Jesus puderam ver. Mas os amigos de Jesus pensaram que suas vidas mudaram para pior. Que eles não sabiam era o quão drasticamente suas vidas estavam prestes a mudar. Imagine ser um desses desolados, um desses tristes amigos de Jesus, todas as suas esperanças frustradas, todos os seus sonhos enterrados em uma tumba com o seu Senhor. Então, imagine bem cedo, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra havia sido removida da entrada do túmulo, uma grande pedra que tinha sido posta ali como impedimento. Então ela veio correndo para conversar com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: eles tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. É o que nos diz Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 e 2. Lucas, capítulo 8, verso 2, descreve Maria Madalena como alguém de quem saíram 7 demônios.
Maria era uma mulher com uma vida muito complicada, mas daquele momento em diante, ela deu as costas completamente para a sua vida anterior. E ela se tornou uma fervorosa e devotada seguidora de Cristo. Uma pessoa que passou a andar com Jesus e a ser uma das mulheres que dava suporte ao ministério de Jesus. Ela provavelmente teve uma noite sem dormir e não podia esperar até o amanhecer. Então, bem cedo, ainda de madrugada, Maria se levantou e se juntou a outra Maria, a esposa de Clopas, e a Salomé, e outras mulheres que faziam parte daquele grupo de suporte, ajudando Jesus e os discípulos nas caminhadas. Tudo o que elas queriam fazer era ir até o sepulcro e ungir o cadáver de Jesus. Isso era o equivalente, no primeiro século, a colocar um lindo buquê de flores no túmulo de um ente querido. Era alguma coisa que era muito comum para os judeus daquela época. Você só quer fazer algo, qualquer coisa que manifeste o seu sentimento, o seu carinho por aquela pessoa que partiu. E enquanto elas caminhavam para o túmulo, estavam preocupadas em como mover a pedra para que pudessem entrar naquela caverna, naquela sepultura feita na rocha. E chegaram ao túmulo e ficaram chocadas ao descobrir que a pedra havia sido removida. E nem passou pela cabeça das mulheres que Jesus havia ressuscitado, coisa que ele havia dito algumas vezes para elas e para todos os discípulos. Elas pensaram que alguém havia levado o corpo do Senhor. Mas por quê? Quem? E onde? Onde estava Jesus? Onde estava o corpo do Senhor? As senhoras se amontoaram e decidiram que Pedro e João deveriam ser informados, porque eles faziam parte daquele grupo mais íntimo. Pedro, Tiago e João andavam muito próximos do Senhor. E Maria foi despachada e se ofereceu como voluntária. E então foi até onde eles estavam. Enquanto isso, Maria encontrou Pedro e João e os dois saíram correndo de volta ao túmulo, deixando Maria em sua poeira e saíram correndo. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, porque eu sei que vocês estão procurando por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou assim como ele havia dito. Venha e veja o lugar onde ele se deitou, onde ele estava deitado. Então, vá rapidamente e diga aos discípulos
Ele ressuscitou dos mortos e está indo à frente para a Galileia. Lá vocês verão. Agora, eu te disse, as mulheres saíram correndo do túmulo com medo, mas cheias de alegria, e correram para contar aos discípulos de Jesus. É o que narra Mateus capítulo 28, 5 a 8. Enquanto isso, as outras mulheres se aproximaram cautelosamente da tumba vazia. Lá, elas viram anjos. Ambos estavam, eram 2 anjos, ambos estavam ali olhando e os discípulos estavam correndo, mas o outro discípulo que ultrapassou Pedro alcançou o túmulo primeiro. Ele usa aqui o outro discípulo para se referir a si mesmo, porque é João que descreve isso no Evangelho, e sem querer dizer, olha, fui eu, mas ele disse o outro discípulo. Então, os discípulos Pedro e João correndo para o túmulo, e João ultrapassa Pedro, e ele chegou e abaixou e olhou para as tiras de linho, aqueles que estavam ali, mas não entrou. Ele olhou e ficou. Então, Simão Pedro, que vinha atrás, chegou e foi ao túmulo e viu também aquelas tiras de linho, aqueles panos, bem como outros panos que estavam ali ao redor da cabeça de Jesus. E o pano foi dobrado sozinho, separado daquele linho do corpo, daquilo que estava envolto em Jesus, aquelas faixas. E por fim, o outro discípulo que havia chegado primeiro, que era João, ele também entrou, ele viu e ele creu. João capítulo 20, versos 4 a 8. Observe no versículo 4 que João ultrapassou Pedro, porque temos este pequeno detalhe aqui. Por quê? Foi porque João era o outro discípulo mencionado nesse versículo e ele apenas queria que soubéssemos que ele venceu, que Jesus venceu. Acho que há uma razão mais espiritual por trás disso. O último contato de Pedro com Jesus foi negá-lo à luz do fogo no pátio da casa de Caifás. Pedro trazia uma culpa, trazia uma dor daquilo que ele havia cometido diante do Senhor. Pedro corria para o túmulo, mas provavelmente ele tinha emoções, no mínimo, confusas no seu coração. E isso também explicaria a maneira como ele olhou para o túmulo. A história nos conta como Maria, Pedro e João reagiram no túmulo vazio de Jesus e os seus olhares. Suas reações nos dizem muito sobre o que a ressurreição significaria para eles. O que aquilo foi para cada um deles. João nos diz que Maria viu o túmulo. No versículo 20, verso 11,
Pedro olhou e João viu e creu. São 3 maneiras de focar o túmulo. A palavra usada para descrever a maneira como Maria olhou para o túmulo vazio significa simplesmente que ela viu. Apenas a palavra é uma palavra comum. Ela viu, mas não examinou, não percebeu. É o que acontece com muita gente, às vezes, que dá aquela olhada, que vê, mas não é tão significativo. A palavra usada para descrever a aparência de Pedro é bem diferente. Significa que ele olhou com atenção e criticamente. Olhou com mais atenção. Ele não tinha certeza do que fazer com isto. O Evangelho de Lucas nos diz que ele voltou para casa imaginando o que teria acontecido. Por último, vemos a reação de João. A palavra usada para olhar para o túmulo significa ele percebeu e entendeu. Ele viu com outro olhar, não simplesmente o simples ver, mas ver com atenção. João, o apóstolo do amor, sempre pareceu ter uma percepção espiritual única. Ele viu com uma outra realidade. No mar da Galileia, quando um estranho gritou na costa: rapazes, você tem algum peixe? Foi João quem sabia que era Jesus e disse: é o Senhor. Eles tinham passado a noite toda pescando e não tinham apanhado nenhum peixe. E Pedro foi quem incitou aqueles discípulos a voltar a pescar. É uma espécie de, olha, Jesus morreu e não tem mais saída, e vamos voltar a ser o que nós éramos, e foram para o mar para pescar, e naquela madrugada eles não tinham apanhado nada, e o Senhor então chama, e vocês pegaram alguma coisa? E João foi quem percebeu, isto é o Senhor, isto é o Senhor. Aparentemente, todo aquele tempo apoiado no peito de Jesus pareceu ajudar João. João foi aquele discípulo que ficou no peito do Senhor no cenáculo, que inclinou o seu ouvido bem no peito do Senhor, até mesmo para escutar o batimento cardíaco do Senhor Jesus antes de toda a tragédia da crucificação. E ele estava mais acuído, mais atento. É interessante como várias pessoas podem ver a mesma coisa de maneira diferente. João viu diferente de Pedro e Pedro viu diferente de Maria. Maria viu perifericamente. Pedro viu mais atentamente e João viu e creu. Como você está na sua vida espiritual? Qual é a maneira como você está apreciando a realidade do Senhor Jesus? Muitas pessoas estão na igreja
e estão entretidas com as coisas da igreja. São participantes, mas eles têm uma visão periférica, uma visão superficial, uma visão apenas de alguns fenômenos. Outros já enxergam um pouco mais, mas ainda têm muita culpa, muito medo, muitos sentimentos que não são adequados, e eles estão tentando resolver essas questões. Já veio um pouco mais profundamente, mas o que me chama a atenção, que é isto: o dia que mudou tudo foi quando João, que aprendeu a auscultar o coração do Senhor, a ouvir mais de perto o sentimento e o posicionamento do Senhor, ele viu e creu. Ele viu e a coisa gerou fé. Esta é a questão fundamental, que nós precisamos ganhar essa dimensão da vida espiritual, de uma vida que tenha significado verdadeiro. Não é simplesmente enxergar a periferia, mas a realidade profunda. Jesus Cristo, ele veio com uma finalidade. Qual foi a finalidade da sua encarnação? Foi morrer e ressuscitar. Morrer tinha como propósito nos incluir na sua morte para desmanchar aquilo que aconteceu no Éden, quando nós caímos e nos tornamos rebeldes e nos tornamos desgarrados de Deus. Para podermos voltar para Deus, precisava morrer o velho Adão, o velho homem, e Cristo nos dá um novo homem pela ressurreição. Esta é a visão que me chama a atenção, que João viu e creu. Creu que a morte de Jesus foi uma morte compartilhada com aqueles discípulos a quem o Pai deu para Jesus. E ressuscitou para dar a sua vida a cada um daquele que crê. Que o Senhor Jesus conceda a você e a mim a realidade espiritual do novo nascimento, da vida do alto, para vivermos neste mundo com a expectativa de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe profundamente a sua vida. Um grande abraço de coração para coração.